Bom, vamos dar início à nossa apresentação do nosso trabalho final de análise de dados. Bom, o título é A influência do TikTok na geração Z. Aqui temos os integrantes que sou eu, Ana Laura, Fernanda Cury, Maria Luísa Andrade, Isabela Armani e o Hugo Tormin. O TikTok atualmente é uma das maiores plataformas que existe de comunicação. Antigamente, ela tinha foco em danças ou até conteúdos curtos. Mas, hoje em dia, o comércio e o marketing têm grande relevância na plataforma. Lá, eles conseguem promover algum produto onde as pessoas não conseguem ter uma visualização presencial daquilo, então é uma forma de uma publicidade. Eles vão lá, postam um vídeo sobre aquele produto e aquele produto começa a pegar uma relevância gigantesca, porque é uma plataforma onde tem inúmeras pessoas e inúmeras faixas etárias. Então, se eu vou lá e posto algum produto, alguma coisa específica, eu consigo atingir um público muito grande. Bom, e com base nesse estudo, a gente tem como objetivo responder a pergunta: a rede TikTok é capaz de influenciar o consumo dos jovens na geração Z? E quais os fatores que a rede mais influencia nesse consumo? Bom, a motivação se deve ao crescimento e desenvolvimento bem acelerado que o TikTok teve na pandemia e também por ela se tratar de uma plataforma que tem um público majoritariamente jovem, é importante entender como ela funciona e com isso também entender que muitas empresas já usam o TikTok como um canal importante de vendas. E o nosso método foi elaborado via Google Forms com 21 questões, utilizando a data da pesquisa e pesquisando 122 pessoas. Das 122 pessoas, nós descartamos 6 que não utilizavam a plataforma, então não fariam sentido para essa pesquisa. E para essa pesquisa foi pesquisado um público de ambos os gêneros, numa faixa etária de 15 a 25 anos, e com isso a gente conseguiu obter as variáveis quantitativas e qualitativas para a gente conseguir aplicar as duas técnicas, que são a descritiva e a de inferência. E essa foi a nossa base de dados e as perguntas realizadas. Bom, agora movendo para análise tabular e gráfica, conseguimos concluir que 73,6% dos entrevistados foram do gênero feminino e têm até 20 anos. Conseguimos concluir que praticamente todos os entrevistados têm a mesma preferência de rede social, com o WhatsApp e com o Instagram, e esses entrevistados têm em média 5 horas ou mais de utilização de redes sociais, sendo 2 horas dessa utilização somente voltada para o TikTok em 75% dos entrevistados. Fizemos um gráfico analisando o total de redes sociais utilizadas pelos nossos entrevistados e concluímos que a maioria utiliza de 2 a 5 redes sociais no seu dia a dia e eles se mostram muito ativos nessas redes sociais. Então, o que isso significa? Que eles passam a maior parte do tempo do seu dia nessas plataformas. Bom, nesse slide trouxemos 2 gráficos e 2 tabelas, e com essas informações a gente conseguiu concluir que as redes sociais são as maiores fontes de influência na decisão de compra, com a maioria dos entrevistados, que é aproximadamente 87%, realizando pelo menos uma compra mensal. Bom, nesse slide trouxemos 2 gráficos e uma tabela, e conseguimos concluir com essas informações que temos um percentual alto de pesquisados que seguem algum influencer no TikTok, sendo uma plataforma uma influência de compra para um determinado produto para ao menos 72% dos entrevistados. Bom, agora falando sobre a influência dos influenciadores do TikTok e das ferramentas de edição, a gente conseguiu concluir que os influenciadores do TikTok são mais persuasivos para ao menos 63% dos nossos pesquisados, diferente das ferramentas de edição de vídeo, que não possuem muita influência e têm basicamente influência sobre 54% dos entrevistados. Agora falando sobre as ferramentas utilizadas dentro do TikTok, a gente conseguiu concluir que 63% dos nossos entrevistados acham que os vídeos postados são mais persuasivos do que as lives feitas. Então, as lives não têm tanta influência sobre os nossos pesquisados quanto os vídeos postados. Seguindo na análise, percebemos que os nossos pesquisados não acham os chats do TikTok e nem do Facebook tão persuasivos quanto o resto. Então, esses meios não fazem diferença alguma na decisão de compra ou na vida do consumidor.
Agora, diferenciando o Instagram e o TikTok, a gente conseguiu chegar no ponto de que os dois são muito parecidos com a influência que eles têm na compra das pessoas, mas a diferença é que o TikTok tem mais influência e é mais persuasivo diante dos nossos entrevistados. Agora, chegando ao fim da análise tabular e gráfica, conseguimos entender que as demais redes sociais, como o X, o antigo Twitter, e o WhatsApp, não são consideradas influentes na persuasão da compra dos nossos pesquisados. Agora, falando da análise inferencial, qualitativo versus qualitativo, são as hipóteses para o teste Q quadrado, hipótese nula que não existe associação de influência do TikTok na compra de um produto de acordo com o gênero, e na hipótese alternativa, que existe associação de influência do TikTok na compra do produto. Agora, falando sobre a influência que o TikTok tem na compra de um produto, existe associação entre a influência do TikTok e a compra de um produto ou serviço conforme o gênero, e o gênero feminino acaba sendo mais influenciado. Agora, falando da relação entre horas nas redes e utilizando o TikTok, tem uma correlação igual a 0,73%, e a gente pode concluir que existe uma relação forte e positiva entre o tempo de uso diário das redes sociais com o tempo de uso do TikTok, e a gente pode explicar o tempo de uso do TikTok em função do tempo de uso das demais redes, com o percentual de duplicação de 53%. Agora, falando do grau de influência no vídeo postado com a influência em geral da própria rede, tem uma correlação mediana igual a 0,6, e a gente pode concluir que existe uma relação positiva entre o grau de influência da rede TikTok conforme a influência dos vídeos postados, e 35% da variação da influência da plataforma é explicada pela influência dos próprios vídeos. Tá, agora falando das hipóteses, primeiro a hipótese nula é a que não existe diferença entre as variâncias dos graus de influência com os vídeos postados no TikTok na persuasão na compra de um produto, de acordo com as pessoas que seguem ou não o influencer. Já a hipótese alternativa é a que tem uma diferença entre as variâncias dos graus de influência do vídeo postado do TikTok, ou seja, na persuasão à compra de um produto de acordo com as pessoas que seguem ou não aquele influencer. Já as hipóteses para o teste T, que é a hipótese nula, não existe diferença entre as medidas de grau de influência do vídeo postado no TikTok, ou seja, a persuasão à compra de um produto de acordo com as pessoas que seguem ou não o influencer. E a hipótese alternativa para o teste T é que existe uma diferença entre as medidas de grau de influência dos vídeos postados no TikTok, com persuasão à compra de um produto de acordo com as pessoas que seguem ou não aquele influencer. Para o teste T, a gente teve um valor de 0,0017, e nesse caso a gente pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, a gente teve evidências suficientes para comprovar a influência diferente que um vídeo postado no TikTok possui, conforme o usuário que segue ou não segue um influencer, e na prática os usuários que seguem algum influencer tendem a confirmar uma maior influência na plataforma na compra de algum produto. Bom, podemos concluir que o TikTok é uma plataforma muito poderosa para influenciar as compras, principalmente entre o público jovem feminino. Os influencers e os vídeos postados são as principais influências para isso acontecer. Agora eu vou listar alguns tópicos em relação a isso. O TikTok é a rede social mais influente na persuasão à compra, juntamente com o Instagram. Os influencers e os vídeos postados por eles no TikTok são os principais fatores de influência na compra. O tempo de uso dele é de pelo menos 2 horas diárias. As mulheres são mais influenciadas pelo TikTok na compra de produtos do que homens. Os usuários que seguem influencers no TikTok são mais influenciados do que usuários que não seguem.